Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Vargas, eu sou terapeuta aqui no Instituto Kigai, trabalho com cristaloterapia, com terapia feminina, com a energia do reiki, entre outras coisas. Mas o meu assunto hoje com vocês é a limpeza dos cristais, da energia, né, dos cristais e dos minerais. Queria trazer um pouquinho para vocês de como eu trabalho no meu dia a dia e de como eu faço isso na minha prática, né, terapêutica. Então eu separei para vocês aqui alguns cristais que eu uso. Eu resolvi fazer para vocês como um processo que eu faço corriqueiramente, tá? Então eu separei as pedras que eu queria limpar, que são cristais que eu usei em terapias agora há poucos dias atrás. Então eu separei aqui para mostrar para vocês de uma forma real, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês aqui hoje duas formas de limpeza dos cristais, mas vou falar um pouquinho para vocês também sobre outras técnicas que a gente pode usar, tá bom? Então, eu separei cristais que podem ir na água e outros cristais que não podem ir na água. Então, a gente tem algumas formas bem básicas de limpeza dos cristais e dos minerais que podem ir na água e aqueles em que a gente não podem ir, aqueles que a composição não aceita a água, ou porque o cristal vai desmanchar, ou porque energeticamente não combina. Então, o que é importante a gente desde já saber, né? Cada cristal, cada mineral, cada pedra é um ser vivo, né? Então, cada energia precisa de uma limpeza diferente, né? Uma limpeza energética diferente. A gente sabe que hoje em dia as pessoas falam muito da limpeza com o sal grosso, né? Água e sal grosso. Eu, particularmente, tá? E essa é a minha opinião somente, não uso nos meus cristais água com sal grosso, tá? Energeticamente, o sal grosso é extremamente corrosivo, né? E fisicamente também. Pode causar alguns danos em alguns cristais, então eu não gosto de usar. Eu prefiro usar outras técnicas em que eu tenha certeza de que esse cristal não vai ser afetado nem fisicamente e nem energeticamente. É importante que vocês conversem com os cristais de vocês e que vocês entendam de que forma eles querem ser limpos, né? Então eu separei alguns dos meus cristais que eu sei que gostam de ir para essas duas formas de limpeza. Então o que eu separei para vocês hoje? Um chá que eu fiz com algumas ervas que eu separei, tá? Depois na descrição do vídeo vai para vocês as ervas que eu escolhi para fazer essa limpeza, pensando no que as minhas pedras queriam, né? De que forma elas queriam ser limpas. Então eu fiz o chazinho aqui, deixei as ervas agindo na água por 15 minutinhos, pedi que essas ervas fossem ativadas no benefício da limpeza das minhas pedras e dos meus cristais, tá bom? E aí aqui eu separei algumas pedras, aqui vocês vão ver que eu tenho até um egg, tá? Um ione egg de quartzo verde, quartzo rosa que pode ir na água, aqui vocês vão ver que tem ametista, tem algumas pedras vermelhas, cornalina, jaspe vermelho, quartzo azul e alguns cristais que eu separei, tá? Todos esses, eles são pertinentes de serem limpos em água. Então, o que eu vou fazer com essas pedras? Eu vou botar em imersão dentro desse chazinho que eu preparei previamente e dessas ervas que eu ativei para que limpassem essas pedras, tá bom? Então, de que forma eu faço isso? Eu vou dispor, né, de todas as pedras, sejam elas brutas, sejam elas lapidadas, sejam elas de que forma elas forem, não importa, tá? Desde que elas permitam na sua composição e aceitem a água, tá bom? Então aqui a gente tem cristal fumê, tem água marinha, tem pedras todas que são passíveis de irem na limpeza dentro da água. Então preparei o chazinho aqui, botei todas as minhas pedras aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu já ativei esse banho, eu já pedi que essas ervas fossem ativadas e acordadas para que limpassem os meus cristais. Mas eu vou novamente pedir, me conecto com as forças do universo, com a energia dos elementais da água, da terra, do fogo, a energia mineral, a energia vegetal. E eu vou colocar as minhas mãos aqui em cima e vou pedir o que eu quero que esse banho faça, né? O que eu quero que essas ervas façam no benefício das minhas pedras.
Então eu peço nesse momento que as energias do universo, terra, fogo, ar e água, que os vegetais aqui dispostos e que a energia aqui disposta possa limpar as minhas pedras, os meus cristais, retirando toda a energia negativa, toda a energia que possa ter ficado plasmada nessas pedras, nesses cristais, tudo que possa ter sido absorvido nas terapias, nos atendimentos, seja através desse chá limpas. Agradeço. E aqui eu vou deixar por pelo menos uns 15 minutinhos, tá bom? Uma boa dica para vocês de como saber que pedras eu posso colocar em imersão na água, seja em chá, ou seja na água corrente ou água mineral. Todos aqueles cristais e aquelas pedras que terminarem em ita, eles não podem ficar imersos em água, tá? O que acontece? Dentro da composição dessas pedras, a gente tem elementos, né? A gente tem a composição que não combina com a água e muitas vezes vai afetar energeticamente, e nesse caso da água, e principalmente da água com sal grosso, afeta a estrutura molecular dessa pedra, né? Então, aqui no chá, deixa 15 minutinhos, meia hora, descansando. Depois disso, agradece a essa energia, retira as pedras daqui de dentro, pode deixar secando, né? Aqui eu deixei uma toalhinha branca, que é a forma que eu gosto de fazer. Então daqui a pouco eu vou tirar as pedras daqui, vou deixar em cima dessa toalhinha secando. Poderia levar essas pedras para energizar na lua, poderia levar para energizar no sol. Lembrando aqui, fazendo um adendo, que algumas pedras não gostam de sol, por exemplo, a ametista é uma pedra que não é bacana de levar para o sol, né? Ela não traz essa energia. Mas a cornalina, o jaspe vermelho, a ágata de fogo são pedras que podem ir para energizar no sol, ali 15 minutinhos, 20 minutinhos, tá? A grande maioria das pedras gosta da lua, né, para trazer energização, então é uma ideia bacana. Como a gente tá hoje, né, no dia que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá numa lua nova, eu vou escolher as pedras depois da limpeza que eu vou deixar durante toda a noite para energizar com a energia da lua nova, tá bom? E aqui eu separei pedras que não podem ir em imersão na água, tá, gente? Aqui eu falei de imersão, então eu vou deixar, elas estão cobertas por essa água. Poderia, por exemplo, rapidamente lavar elas em água corrente e secar. Poderia, tudo vai depender da qualidade da pedra que vocês vão usar. Então eu trouxe alguns exemplos aqui pra vocês, tá? Aqui a gente tem uma selenita branca, né, um bastãozinho de selenita branca, e eu tenho um ione egg, que também é de selenita branca, que eu uso para o uso externo, né, para alguns tipos de terapia. Principalmente a selenita, quando ela é lapidada, a tendência dela é que ela fique mais porosa. Então, se eu botar, por exemplo, um ovo, um egg de selenita na água e deixar de molho, a probabilidade que essa pedra, esse cristal derreta é muito grande, então não é bacana. As selenitas, elas gostam muito da energia da limpeza com a fumaça. Então eu vou mostrar pra vocês como eu faço isso com o cachimbo, tá? Mas poderia ser um bastão de sálvia branca, poderia ser um palo santo. A única coisa que eu não gosto é aqueles incensos que são de carvão, né? Que são mais industrializados, mas vocês poderiam fazer incenso de forma natural, usar as ervinhas ali num bastão e fazer essa limpeza para quem não gosta do cachimbo. Eu sou muito fã do cachimbo e eu uso o cachimbo para todas as minhas terapias, então é uma energia que combina, que eu acho muito bacana. E aí eu separei aqui também selenita pêssego, rosa do deserto, que se for para imersão na água, dilui, apatita e a angelita. Então como é que eu vou fazer essa limpeza agora? Eu consagrei previamente o meu cachimbo, pedindo que essas ervas atuassem na limpeza das minhas pedras. Então eu vou acender o cachimbo.
E eu vou limpando cada uma delas com a energia do cachimbo, terra, fogo, ar e água, que também estão nesse instrumento sagrado, nessa ferramenta sagrada. Então é uma ótima e uma excelente ideia para limpeza, né, dos cristais, dos minerais, tanto as que podem ir água quanto as que não podem, todas aceitam muito bem essa energia. Então, na dúvida, usa uma defumação, usa uma fumacinha. A grande maioria das pedras aceita bem esse tipo de limpeza, então é bacana que seja usada. Quando eu tenho mais quantidade de pedras que eu quero usar a energia do cachimbo, a fumaça, eu uso em uma peneirinha também. Uma peneira, boto elas em cima e baforo a energia, né, a fumaça embaixo da peneira para que ela suba e vá limpando aqueles cristais ali em cima, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado, que tenha feito sentido, que tenha tirado algumas dúvidas e eu fico à disposição para responder as perguntas de vocês, os questionamentos. Muita gratidão. Axé!